Olá, sejam todos bem-vindos à nossa super aula de inglês, né? Estamos iniciando hoje. Hoje essa é a nossa primeira aula desse novo curso, né? Aqui como né, você já sabe, ou se você ainda não sabe, nossa plataforma tem o nome Descomplicando Inglês para Todo Mundo, tá bom? Então sejam ótimos, né? Sejam todos bem-vindos. E lógico, isso aqui não é um curso padrão, tá bom? Nós funcionamos aqui, né, como se fôssemos uma Netflix, tá bom? E hoje a gente vai, né, iniciar aí. Eu vou trabalhar o nosso famoso verb to be. Vou dar alguns exemplos, tá bom? Vou fazer uma leitura aqui junto com vocês. Então eu vou pedir para vocês me acompanharem, tá bom? Né? Presta bastante atenção no material do lado, principalmente na forma como eu vou fazer a pronúncia, né? Eu vou explicar tranquilo. E vocês verão que aos poucos eu vou tirando o português e vou né, colocando mais e mais inglês na nossa aula, tá bom? Então, lógico, né? Vamos acompanhar, tá bom? Eu recomendo, lógico, né? Todo mundo que for assistir a aula tenha lápis, borracha, caderno para anotar o que a gente vai aprender. E lembra, uma aula bem assistida é aquela aula que você assiste, anota, depois lê e depois tenta explicar para alguém. Tá bom? Isso é uma aula bem feita, tá bom? Então, tudo que você assiste, você tem que tentar explicar aquilo que você assistiu, aquilo que você aprendeu para alguém. Essa é a melhor forma de saber que, opa, eu entendi. Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, então, como vocês conseguem ver, né? Aqui acima de mim e do meu lado, a gente tem um material, tá bom? E a gente vê aqui em cima, né? Nós temos aqui, deixa eu só marcar aqui para vocês. Temos esses três aqui. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Do am, is e are. Teacher, eu não sei o que é isso, am, is e are, tá bom? Isso é o que a gente conhece como... Eu vou até colocar aqui para vocês, tá bom? Eu vou escrever aqui em cima, deixa eu alterar essa cor, porque... né, a cor tá vermelha, então com vermelho não dá certo. Eu vou deixar um branco e vou aumentar um pouquinho o tamanho para facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, então, opa, não tá legal ainda, tá azul. Deixa eu alterar isso, não azul, mas eu quero branco. Vamos lá então, ok. Então vamos lá. O que é isso? Am, is, are. Isso é o famoso verb to be, ok? Então, né, eu deixei escrito aqui em cima. É o famoso verb to be. Mas peraí, professor. Verb to be não é aquele negócio de I am, you are, he is, she is, esse tipo de coisa? Ok, sim. Então, ok, lógico, né? I am, you are, he is, aquilo que a gente aprende na escola. É verbo to be também, contudo, o verbo to be é apenas 3. Por isso que a gente fala verbo. O verbo, né, que a gente chama de verb in English, é aquilo que dá uma ação. Então, o verbo to be, o correto é am, is, are. A gente vai aprender como utilizá-lo, qual que é a aplicação deles, tá bom? Aqui nessa aula, mas a princípio é isso, tá bom? I, you, he, she, which, não, it, you, they, esses daí não são verbos, eles são pronouns, como a gente conhece como pronome. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso material. Muito bem. Então nós temos sentences aqui, ok? Nós temos, né, sentences aqui. Eu vou dividir da parte number 1 e da parte number 2. Eu vou fazer a leitura delas e eu vou pedir para vocês acompanharem comigo, tá bom? Então, eu vou começar daqui para baixo. Então, vamos lá. Eu faço a leitura, ouçam e tentem repetir, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aqui. I'm 22. Mais uma vez. I'm 22. Next one. My name is Lisa. My name is Lisa. Next one. I'm American. I'm from Chicago. I'm from Chicago. Okay? Next one. I'm a student. I'm a student. And the last one. My father is a doctor. And my mother is a journalist. Mais uma vez. My father is a doctor and my mother is a journalist. Very good. So, eu vou passar todos agora mais uma vez, só que sem pausa, então me acompanhem. I'm 22, my name is Lisa, I'm American, I'm from Chicago, I'm a student, my father is a doctor and my mother is a journalist. Very good. Vamos lá. Então, o que nós vamos analisar aqui nesse primeiro lado, né? Nessa primeira parte? Olha aqui que legal. A primeira coisa que nós temos, né, é aqui. A gente tem o verbo to be aqui, I am. Só que ele está contraído. Olha, ele está com esse risquinho, né? Ok? Então, quando a gente tem esse apóstrofe, né, esse risco assim, aquilo, né,
como a gente fala em português, chama apóstrofo. Em inglês o nome é parecido. Apostrophe. Apostrophe, ok? Esse é o nome. Tranquilo? Muito bem. Número 2. Quando ele está com esse apostrophe, a gente chama isso de contraction. Mais uma vez, contraction. E o que é contraction, teacher? O que é isso? Contraction, ele está contraído. Então, a gente junta o pronoun mais o verbo e vira uma palavra só. A gente junta o pronome mais o verbo. Por exemplo, o I e o am juntam-se e vira I'm. Tranquilo? É isso que é contraction. Então, a gente tem alguns exemplos aqui com contraction e outros sem contraction. Como, por exemplo, o próximo. My name is Lisa. O is aqui, você vê que ele não está junto, ele não está, né, contraído. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem esses dois tipos, né, essas duas formas de utilizar o verbo to be. A gente está falando da parte de escrita, a forma contraída e a não contraída. In English, contraction form and non-contraction form. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima parte. Do outro lado aqui, do lado number 2, nós temos as frases. Então, eu vou fazer o mesmo sistema. Eu vou ler, né, todas, vou repetir uma vez e depois a gente passa todas juntas. Então, vamos com o teacher, vamos lá. My favorite color is blue. My favorite color is blue. My favorite sports are football and swimming. One more time. You? My favorite sports are football and swimming. Good. I'm interested in art. I'm interested in art. Good. I'm not interested in politics. I'm not interested in politics. Good. Very good. So, aqui, no mesmo sistema, né, desse lado nós vimos aqui algumas frases, né? Algumas contraídas, outras não contraídas. Example. My favorite color is blue. Não está contraída, não tem apóstrofe ali entre o verbo e o pronoun, ok? E, contudo, a terceira, I'm interested. É o mesmo caso do I'm, da contraction form, ok? Então, o que altera? A escrita e a forma de pronunciar. Então, o que a gente muda quando ela tem contraction e não contraction? A forma de pronunciar, I am. Se não tivesse contraction, I am, ok? Isso é importante saber, professor? Sim. Isso é importante saber para você compreender quando você estiver conversando com alguém ou você estiver ouvindo alguém falar. Às vezes, né, o americano principalmente, ele fala rápido. Hey, I'm going to the bar. I'm going to the... Anyway. Então, você fala, o que ele falou? Ele falou I am, mas eu aprendi, né? Então, é interessante você saber, né, as duas formas e saber, né, saber como que funciona a pronúncia para você poder reconhecer quando alguém falar com você. Tranquilo? Esse é o primeiro point aqui. Então, eu vou ler todas mais uma vez agora, tá bom? Sem pausa, tudo em English. My favorite color is blue. My favorite sports are football and swimming. I'm interested in art. I'm not interested in politics. Easy, 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 easy. Muito bem, vamos lá. Então, voltando. O que a gente precisa entender a princípio? Verbo to be, né? Como eu acho que quem não ouviu, ou né, eu acredito que a maioria já tenha ouvido. Verbo to be a gente traduz ele como o verbo ser ou estar. O que é o verbo ser ou estar? Ou eu sou, ou eu estou em alguma coisa. Ou algo é, ou algo está em alguma coisa. É assim que a gente compreende o verbo to be. Os três. Am, is e are. Os três funcionam da mesma maneira. Tudo bem? Sabendo disso, vamos lá. Então, vamos pegar as nossas frases aqui para a gente ter uma noção, tá bom? Eu vou passar algumas, vou passar a tradução e o restante vai ficar de tarefa para vocês. Vocês vão ter que mandar a tradução para mim, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou começar aqui com I'm 22. Essa primeira. Deixa eu apagar, né, todas essas coisas que eu escrevi aqui para deixar bem clear para a gente, tá bom? Vamos lá. Vou deixar a page link, então a gente vai começar com essa daqui. Vamos lá. Sorry. I'm 22. Então, eu sei que o verbo to be, o am, is, are, os três, a gente vai entendê-los como verbo ser ou verbo estar. Muito bem. Então, I'm 22. Eu sou 22, eu tenho 22. Né? Como que eu coloco ele no português? Como que faria sentido? Eu tenho 22 anos. No português a gente coloca dessa maneira. Né? A gente não fala eu sou 22. Eu tenho. Muito bem. Então, você vai traduzir dessa forma. Muito bem. Então, I am 22. Eu tenho 22. A gente está falando da idade, ok?
Então, a primeira lição do dia, o que nós aprendemos? Qual foi a primeira lição? A tradução não é nunca, né, isso em qualquer língua, nunca será exatamente, né, ao pé da letra da palavra com que está escrito. Isso você vai traduzir de acordo com a forma correta, né, com a forma que as pessoas falam a língua, né? No país, por exemplo, a gente não fala eu sou 22 anos, né? No português eu tenho, então, na regra do inglês tem que usar o verbo to be para falar sobre idade. I'm 22, he's 24, ok? Então, eu escrevo em inglês com a forma que tem que ser, traduzo no português com a forma que tem que ser. Então, mas não vai bater, professor, porque ter é o verbo have, então não importa. Essa é a primeira coisa, a gente não traduz ao pé da letra. Primeira lição aprendida. Easy? Vamos pegar mais uma aqui. Let's go. Vamos pegar essa next aqui, ó. I'm American. I'm from Chicago. Again. Vocês já aprenderam com o professor que ela está contraída. Ok? Muito bem. Ela está contraída. Na tradução isso não altera em nada. Tá em contraction form. Não altera, não atrapalha a tradução. Ok? Então, I'm American. Eu sou ou estou American. American, né? É nationality isso aqui. Né? Se você não sabe, a gente vai aprender posteriormente. Então, eu sou americano. A gente fala eu sou americano e não eu tenho americano, né? Porque American é uma nationality, é uma nacionalidade. Muito bem. I'm from Chicago. Muito bem. From é de, né? Chicago é o nome da city, é o nome da cidade, né? Então, eu sou de Chicago, eu estou em... Opa, mas peraí. From não é em, então, né? Não pode ser eu estou em Chicago porque em não é a palavra from. Como é que eu sei? O professor acabou de explicar, né? Muito bem. Então, assim, aos poucos que nós vamos notando aqui, né? Até mesmo para a tradução, a gente vai, quanto mais a gente compreende, né, com o uso da palavra, não somente como traduzir, mas o uso da palavra, a gente vai vendo que a gente consegue compreender melhor e até traduzir melhor, tá bom? Então, I'm American, I'm from Chicago. Eu sou americano, eu sou de Chicago. Tranquilo? Moleza, né? Vou pegar uma ali da frente, ó. Do outro lado, essa daqui, ó. My favorite sports are football and swimming. Muito bem. Então, my favorite sports are. Opa, professor, você usou um outro, né? Are. Muito bem. Então, mas ainda continua sendo o verbo ser ou o verbo estar? Sim, a gente vai traduzir seguindo as duas maneiras ainda, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu coloco aqui my favorite sports, meu, que pertence, meu favorito esporte. A gente não fala assim no português, a gente fala meu esporte favorito, né? A ordem a gente altera. Mas como é que eu vou saber? Volta aquela regrinha básica. Em traduções, quando nós vamos fazer qualquer tipo de tradução, a gente vai fazer a tradução conforme é falado a língua, né? Da forma original. E do português você vai usar como um brasileiro ou uma pessoa de Portugal utiliza. Tudo bem? Então vamos lá, retornando. Então, meu esporte favorito... Opa, esporte está com S, né? Talvez você não saiba, mas aqui ele está no plural. Muito bem, então ele usou are. Opa, descobriremos posteriormente que tem um motivo para ter colocado are e não is e não am aqui. Existe uma razão, né? Football and swimming. Deu 2 examples. Football and swimming. Futebol é fácil, futebol, né? Futebol. Óbvio que a gente tem aquele problema, né, de futebol é futebol americano, tem o soccer, que é o futebol aquele brasileiro que nós conhecemos, né? Mas a princípio aqui, coloca futebol, não se preocupe muito com a tradução. E swimming, que é de nadar, de natação. Muito bem, então, como é que eu traduzo isso? Lembra o verbo to be, o verbo ser, o estar. Então, meus esportes favoritos, porque o professor explicou que está no plural, né? Então, a gente não fala meus esportes como está no plural, a gente fala meus esportes são, então a tradução vai ser são, né? Futebol e natação, tá bom? Porque está no plural, né? A gente não fala meus esportes favoritos estão, não é estão que a gente usa. Por que poderia? Porque o verbo to be, o verbo ser, o verbo estar. Então, é assim que nós vamos, né, compreendendo como que funciona, né, para você compreender de forma correta o verbo to be. Tá conseguindo pegar? Espero que sim, tá bom? Então, esse é o ponto. Sabendo disso, sabendo que o verbo to be, né? Vamos lá, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Para não ter erro, tá bom? Deixa eu aumentar o tamanho aqui também. Vamos lá, deixar bem grande. Vamos lá. Sabemos que o verbo to be, que é am, is, are, ok? É
o verbo ser ou estar em português. Muito bem. Então, a gente sabe disso. Opa, coloquei o acento errado ainda aqui, né? Vamos lá. Vou colocar o número 3, né? Muito bem. Aqui, ó. Então, a gente sabe que o verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar no português. Então, sempre a gente vai trabalhar dessa forma. Tudo bem? Então, esse é o ponto. Então, o restante, a gente tem mais aqui, professor. I'm a student, my father is a doctor, and my mother is a journalist. Ok? Lembra o verbo ser ou estar? Apenas um breve comentário. My father is a doctor. Doctor é como se fosse médico, né? Não é como se fosse, é médico, né? Médico, né? Doutor. Então, se o verbo ser ou estar, meu pai, como é que é o verbo ser na terceira pessoa? Meu pai é médico e minha mãe é uma jornalista. Então, é assim que a gente vai trabalhando. Tudo bem? Primeira tarefa para vocês, eu quero todas essas frases, ok? Traduzidas, tá bom? E enviem para o professor, né? Através do nosso Messenger no canal que eu vou deixar para vocês poderem me enviar as tarefas, tá bom? Então, todas as frases, né? Copia uma vez em inglês, ok? Depois passa para português, deixa a tradução na frente, deixa uma nota, né? Uma anotação, isso aqui. E óbvio, né? Sempre eu peço para fazer a leitura, né? Grava a voz, né? Fica repetindo, ok? Para você poder não deixar falhar, tá bom? Então, é isso. Ah, professor, eu esqueci como é que é a pronúncia. Volta o vídeo um pouquinho e acompanha quando o professor lê. Eu li todas elas, né? Então, ouça novamente com cuidado e daí assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, vamos prosseguindo. Ok? Now we go to the next part. Agora a gente vai para a próxima parte, tá bom? A gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse verbo to be, como que ele funciona, como que é a pronúncia. Então, me siga. Então, let's go. Ok, so here we are. Aqui a gente tem aqui, né, como vocês conseguem ver na imagem, né? A gente tem. Então vamos lá. O que nós temos aqui? O professor deixou aqui, né? Eu vou usar até o verde agora, ok? Eu deixei positive and negative. Professor, eu não sei o que é positive and negative. A forma positiva, a forma afirmativa e a forma negativa. Easy. Vamos lá. Então, vamos aproximar disso aqui. Olha bem essa tabela que eu tenho aqui, tá bom? Vamos lá, então. A gente começa com os pronouns. Pronouns. Eu vou anotar aqui, né, para vocês. Professor, eu não lembro o que é pronoun. Pronoun é pronome. Lembra disso? Professor, eu não lembro o que é pronome. É o que a gente utiliza para não ficar repetindo o nome. Exemplo, né? Ah, professor, vamos lá. Eu não quero ficar falando Marcelo, Marcelo, Marcelo. Então eu falo ele, ok? Ou você. Isso é um pronome, tá bom? Então vamos lá. Então essa tabelinha aqui, eles são os pronoun. Em inglês a gente fala pronoun, ok? Quais são os pronoun que nós temos? Vamos lá junto com o teacher. Vamos lá. Passa aqui primeiro comigo. I, you, we, they. A gente tem 3. He, she, it. Todos juntos. I, you, he, she, it, we, they. Interessante, a gente vai ter 2 vezes o you, ok? Mas, né, a princípio aqui a nossa tabelinha é um pouco diferente, tá bom? Eu explico para vocês posteriormente como que funciona isso. Então vamos analisar aqui comigo. Então vamos lá. I, o que é I? Eu. He, o que é he? Ele. She, o que é she? Ela. It, o que é it? É isso, esse. Professor, como assim isso, esse? A gente usa isso ou para coisas, quando a gente está, né, nominando, quando a gente está mostrando, indicando coisas, ou animais. O cachorro, a gente não fala ele. Até fala, né? Mesmo no português, mas o correto é usar it, porque isso a gente usa para objetos ou animais. Tá bom? Então, muito bem. Na conversação é aceito, mas o correto é você... Quando você vai, né, ali se, né, indicar ou mostrar ou, né, ou se direcionar algum animal, você usaria o it, se você fosse usar o pronome, tá bom? We, que é nós, we, nós, you, você. A gente vai ter 2 vezes o you. Uma vez o you significa você. A segunda vez que a gente vai ver significa vocês. Mas espera aí, professor. Se you ele funciona tanto como você quanto para vocês, tanto no singular quanto no plural, como que eu vou saber a diferença? A princípio, qual que é a explicação que o professor passa? Ou a gente vai pegar isso, né? Quando a gente vai olhando, eu estou vendo uma pessoa, eu falo you, você, eu estou vendo que é uma, então eu entendo que é uma. Ou eu estou lendo num livro o contexto, oh, you are my friend.
eu vi que no contexto da história era uma pessoa falando com outra pessoa. Muito bem, então só tem uma para ela falar, então ela falou você, então é singular. E assim funciona para o plural. Eu tenho várias pessoas, eu quero falar vocês, eu falo you people, you guys, ok? É o mesmo jeito. Então, como é que eu vou saber, assim, de forma simples, né, para quem está começando? Você vai olhar pelo contexto da história ou da cena na qual, né, você está vendo, a qual você está inserido ali, tá bom? É só assim. Não tem, a princípio não tem outra maneira. Eu vejo, se eu estou vendo duas, eu vou usar you do mesmo jeito. Se estou vendo uma, eu vou usar you do mesmo jeito. A diferença é como eu traduzo. Simples. Vamos lá. E they, que é eles, ou elas, ou esses, ou essas. Nossa, peraí. O they, então, dá para usar tanto para pessoas quanto para objetos ou animais? Sim, dá para usar para todos. E sempre no plural. They, sempre no plural. Então, é um resumo aqui, tá bom? Tranquilo? Lógico, a gente vai adentrar mais, né? Tem muita coisa para ver sobre o verbo to be, ok? Mas vamos dar uma olhadinha agora. Vamos lá. Muito bem. Então, a gente tem aqui, ok? Os pronouns, como eu falei. E essa tabela, ela é dividida em duas partes. A forma, né, não contraída. Lá vai eu anotar aqui para vocês de novo, ok? Non-contraction. Professor, o que é non-contraction? Eu vou até deixar aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui do lado para vocês. Ó. O que é non-contraction? Como vocês conseguem ver no vídeo. Que não está contraído, não está com apóstrofe. Como é que eu sei que está contraído? Quando tem esse sinalzinho. Então, isso é non-contraction. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou deixar o pronoun aqui, né? Eu vou ter que mudar a cor desse negócio aqui. Não tá legal não, né? Não tá legal porque não dá para ver. Muito bem. Deixei ela preta aqui, né? Eu vou alterar a cor desse aqui também. Um azulzinho aqui, muito bem. E aqui o non-contraction. E lógico, obviamente, o da frente está em contraction form, né? Muito bem, deixa eu só deixar anotado aqui, ok? Qual que está em contraction form, professor? Essas que tem um apóstrofe. Tranquilo? Acho que está prático, né? Vamos lá, então. Como que eu leio a non-contraction? Vamos com o teacher. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Again, I am, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Bingo. Nossa, como é que você fez essa pronúncia do they, they? Não se preocupa. Se você conseguir falar they como they de dado, tá valendo já. Por enquanto. Nós vamos ter aula focada na pronúncia, então por enquanto só foca nisso, tá bom? Contraction form. Como que fica, professor? Agora as formas contraction, a forma contraída. Vamos lá. I'm, his, she's, it's, we're, you're, there. Mais uma vez. I'm, his, she's, it's, we're, you're, there. There. Ok? Então, tenta repetir. Se você não entendeu, volta o vídeo um pouquinho. Assista novamente, né? Ouça e repita, tá bom? Uma última vez, só pra gente pegar. Vamos lá. Contraction form. I'm, his, she's, it's, we're, you're, there. Ok? Bingo. Muito bem. É isso. Não vamos trabalhar ainda a tradução, né? Eu expliquei já bem, como disse, extremamente detalhado ali atrás. Vamos para negative form. Teacher, essa aqui, ó. Essa que eu estou circulando, ok? Lógico, olha que legal, né? O teacher colocou aqui non-contraction, né? Mas aqui no livro ele tá usando a descrição como short form, como uma forma contraída. Perfeito? Professor, posso usar qualquer uma das duas? Pode usar qualquer uma das duas, tá bom? Vamos lá. Então, como que funciona a negative? Vamos lá, eu já vou começar com a pronúncia. Ouçam e repitam com o professor, tudo bem? Vamos lá. I am not. I am not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not.
And they are not. They are not. Ok? Essa é a primeira parte. Ok. Agora, o que eu vou passar com vocês a gente tem aí mais duas formas, né? É a short forms ou contraction form, como a gente tinha visto antes. Mas olha que interessante. Na negativa, nós temos duas formas de pronunciar, ok? Essa forma short form, essa forma contraída, né? Que está aqui. Eu vou ler, né, cada uma para vocês. O que a gente acabou de ler foi só esse primeiro grupo, né? I'm not, he's not, you're not. Muito bem. Professor, vamos lá. Quando eu coloco na contraction, né? Altera também a tradução? Não, não altera a tradução, tá bom? Isso, lembra, essa questão de forma contraída, né? Ela não tem nada a ver como você vai traduzir, como você vai compreender a frase. A contraction form é simplesmente uma maneira, né, diferente de escrever e com a pronúncia diferente. Se não muda nada, professor, a forma, né, de compreender a frase, o significado, por que que tem? É igual no português, né? A gente não fala às vezes, ei, você está bem? Lembra que você, se você, né, for procurar na língua portuguesa a fundo, vem de voz me ser, né? Eles foram encurtando. E hoje em dia tem gente que fala, ei, você tá bom? Você tá bem? Né? Nem o você mais fala só o você. Então, é o mesmo, né? É o mesmo sentido que tem essas contraction forms. É simplesmente uma forma mais rápida, digamos assim, de você entender, tá bom? Mas vamos lá. Vamos compreender isso, então. Vamos lá, então eu vou ler agora essa contraction form, essa short form aqui, tá bom? Então vamos lá comigo. A primeira aqui em cima, né? A gente lê como I'm not. I'm not. Só tem uma, então só essa. I'm not. Eu vou seguir nessa mesma linha, lendo todas desse mesmo, né? Desse mesmo sentido. Embaixo. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Tranquilo? Mais uma vez. I'm not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Tranquilo? Bem simples, bem prático, né? A gente tem or. O que significa or, professor? O que está escrito aqui? Or. Or significa ou. Tá bom, galera? Or significa ou. Deixa eu colocar aqui para vocês. Né? Or é a mesma coisa. Ou. Ou quer dizer o quê? Ou A ou B. Ou funciona isso ou funciona aquilo. Tá bom? Então vamos lá. Pronúncia. He isn't. She isn't. It isn't. Legal? Isn't. Embaixo. We aren't. You aren't. They aren't. Passa mais uma vez todos. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Professor, eu posso falar qualquer uma delas? Eu posso utilizar qualquer pronúncia? Pode. A princípio, começo, né? A gente está aprendendo agora. A gente tem as formas contraídas, as formas não contraídas. Eu posso usar qualquer uma? Posso. Faz diferença? Não faz. Por enquanto, está no basic, não. Lá na frente, quando a gente começar a ver, né, sobre coisas formais, informais, opa, nós notaremos aí uma pequena diferença. Agora, é isso. Pode usar qualquer uma, não importa, tá bom? Então, aqui a gente viu a pronúncia, né? Viu para que funciona, como que funciona, tá bom? E lembra, o verbo to be é o verbo ser e estar. Então, eu sou ou eu estou, o I am, você é, você está, ele está, qualquer um dos dois. Na negativa, professor, I am not. Ou eu não sou, ou eu não estou. We are not, do nós. Ou nós não estamos, ou nós não somos. Todos eles, a tradução é sempre ou do verbo ser ou do verbo estar. Pode ser qualquer um dos dois. Mas, professora, peraí. Né? Professora não, né? Professor, teacher, vai. Mas, professor, peraí. Como é que eu vou saber se é o verbo ser ou o verbo estar? Como é que eu vou saber? Mais uma vez, depende da frase. Se eu quero falar, eu não sou Marcelo, I am not Marcelo, ok? Eu não estou em casa, I'm not at home. Você vai alterar só, né, o predicado que vem depois ali, né, o resto da frase. É só isso. É assim que a gente nota a princípio, tá bom? Bem simples, né? A ideia do inglês, pelo menos a princípio, é não complicar. É isso. O que eu preciso que vocês façam aqui? Leiam, releiam, volta o vídeo, ouça o teacher fazendo a pronúncia e repita, 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 repita e repita. Tudo bem? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Vamos partir para a próxima etapa aqui. Muito bem. E óbvio, né?
por hoje, ok? É isso, né? A gente tem ainda mais coisas para ver no nosso material, mas a gente vai continuar isso na nossa próxima aula, tudo bem? Então, thank you very much, né? A gente tá dando aqui meia hora já de classe, ok? Thanks a lot, ok? Então, essa é uma das aulas, é a primeira que vai ficar ali dentro, né, da nossa plataforma, tá bom? Então, foco bastante, né? Não, como diz, anotem tudo. Lembra, uma aula bem feita é uma aula que você assiste, você anota e você tenta explicar, tá bom? Então, façam as tarefas que eu falei durante, ok? Essa aula de hoje e, como sempre, thank you very much for being here, ok? So, have a good day, a big hug from your teacher, and see you next time. Bye bye, guys. Take care.